Bom, nas últimas semanas aí vocês devem ter acompanhado em jornais, né, na TV, sobre esses movimentos, Black Lives Matter, movimento antifascista, antirracista. E nossa aula de hoje vai falar sobre racismo, tá? Racismo e desigualdade racial no Brasil. Obviamente a gente não vai esgotar todo o assunto, não vai discutir esses movimentos em si, mas para discutir esses movimentos tem que passar por essa questão do que é raça, racismo e a desigualdade por trás disso, principalmente no Brasil, quando a gente for falar da nossa realidade. Então espero que nossa aula de hoje ajude bastante sobre isso. O termo raça ele é usado muito na biologia, tá? E ele faz mais sentido na biologia do que na sociologia, na história, nas ciências humanas. Por quê? A ideia de raça, tá? É classificar, né, separar os grupos de seres humanos de acordo com características físicas, tá? Mas na sociologia, na antropologia, trabalha-se com outro termo, outro conceito, que é o conceito de etnia. E o que quer dizer o conceito de etnia? O conceito de etnia é você agrupar as pessoas por características culturais, como língua, religião, costumes, valores, ancestralidade, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Os judeus, né? Os judeus são uma etnia, não é uma raça. Tá? Eles têm língua, ancestralidade, têm culturas, coisas que eles trazem historicamente e fazem eles se identificarem enquanto judeus. As tribos indígenas brasileiras, elas também têm diversas etnias. E essas etnias, como a Chavantes, Xingu, etc., têm suas características ali em comum. Os Xingu têm a sua língua, a sua forma de interpretar o mundo, seus valores, diferente do Chavante, tá? Então, são etnias, não são raças, né? E o que há em comum entre a ideia de raça e de etnia é que os dois são construções sociais, tá? As duas formas de analisar não existem na natureza. Não existe nada na natureza que diga que determinadas características físicas ou culturais são de um grupo ou são melhores que o outro. Não. A gente socialmente estabelece isso, tá? Por alguns motivos. E a questão da raça é uma delas, tá? Lá no século XIX, 18, 19, começaram a discutir essa questão de raça, principalmente para justificar, para explicar e justificar por que determinados países eram melhores e outros piores, no sentido de que econômico, tá? E dominação militar. Então, por que alguns países dominavam os outros militarmente, né? E economicamente? Por que alguns países eram metrópole e outros eram colônia? Então, uma das explicações era a questão da raça. Então veja bem, a ideia de raça, além de ser furada, né, ela ainda por cima serve para justificar a hierarquização, tá? Então, pessoas que têm determinadas características físicas são colocadas numa raça e essa raça é considerada melhor ou pior que as outras. E aí justifica várias coisas, várias ações, várias atitudes com relação àquele grupo. Beleza? Que motivos seriam esses? Vamos ver a questão da etnia. Quando um grupo se identifica enquanto pertencente a uma etnia, ele tem o objetivo de promover a sua identidade, afirmar a sua identidade. Quando você cria essa identificação, tá? Todos que participam, que têm essa característica em comum, você está criando uma coesão interna nesse grupo. O que é coesão? É a união ali, né? Estão se fechando ali e está criando um sentimento de pertencimento. Então, se você participa de um grupo, de uma etnia, né? O fato de você afirmar e você se identificar enquanto isso, possibilita essa reunião em torno disso, tá?
E para quê? Quando você faz isso, você cria laços sociais ali que possibilitam vocês se defenderem, tá? Eu vou falar gente, né? A gente se defender política, economicamente e emocionalmente. Como assim? Veja bem, determinados grupos, como eu já falei, por causa da visão etnocêntrica, racista, preconceituosa, do senso comum aí, acabam sendo mal vistos, né? Estigmatizados pela sociedade, excluídos. E quando você promove a integração deles, essa coesão, essa identificação com a etnia deles, eles conseguem estabelecer laços sociais que vão se auxiliar economicamente. Tá? Eles vão compensar essa exclusão. Tentar, pelo menos, compensar. E como se defender politicamente? Bom, quando eles se unem, quando eles se juntam, vamos dizer, quando você faz um movimento antirracista, Black Lives Matter e tal, a população negra se unindo para lutar por direitos, tá? Lutar por mudanças políticas. No caso, lá nos Estados Unidos, mudança na abordagem policial, na violência policial, né? Então, quando você vai falar de cotas, também, por exemplo, é uma política de afirmação ali para tentar defender aquele grupo que está sendo marginalizado e excluído. Tudo bem? E emocionalmente? Emocionalmente porque quando você participa de um grupo estigmatizado, né, você passa a ser excluído, você passa a ser diminuído por características suas. Né? Então, esse auxílio, resgatar esse orgulho, tá, de pertencer àquele grupo, é um suporte emocional também que precisa ser dado. Bom, então a gente já consegue perceber como é importante essa definição dos grupos étnicos aí e desse resgate dos valores, da coesão e do pertencimento, tá? Mas esse é o lado positivo, né? Quando a pessoa se identifica. Mas tem um outro lado negativo, que é quando a sociedade, os outros, estão te apontando e te colocando em determinada categoria, tá? E por quê? Por que isso ocorre e o que isso causa? Como eu já falei, essas teorias racistas que vêm lá do passado tinham como fundamento, né, como objetivo, classificar os povos e hierarquizar, né? Então, quando alguém utiliza esse tipo de pensamento para te classificar, ele também está hierarquizando, tá? Então, vejam bem, a luta contra o racismo, a luta, né, por ações afirmativas, cotas e tal, é uma luta contra esse tipo de procedimento, de atitude. O racismo ele pode se manifestar de duas formas, preconceito ou discriminação. Qual é a diferença de um para o outro? O preconceito, como o nome diz, é um preconceito, é uma ideia que você faz a priori ali, antes de conhecer, você já cria um conceito sobre determinados grupos e passa a julgar eles a partir disso. Tá? Então, é uma ideia, um conceito, uma coisa que está aqui. A discriminação é quando isso já parte para a prática. Tá? E vai inferiorizar, excluir e etc. No Brasil, a questão do racismo ela é um tanto complexa, porque por causa da forma como foi estruturada a nossa sociedade, ela foi sendo construída pelos séculos, né? As relações raciais no Brasil se baseiam na cor da pele, tá? E não na descendência biológica. Alguns aqui vão dizer que não há racismo no Brasil, que o que tem aqui, né, é um preconceito de cor, tá? Mas até a própria ideia de cor é socialmente construída. Classificar uma pessoa pela cor só tem sentido dentro de uma ideologia onde a cor tem significado,
tá? Então, só faz sentido classificar as pessoas pela cor se você tem uma estrutura de ideia, de pensamento ali, né? Você observa o mundo de forma que a cor signifique algo. Tá dando para entender? Então, a cor da pele significa que você pertence a um grupo, que esse grupo vive em tal lugar, que esse grupo tem determinados comportamentos ou determinada renda. No Brasil isso é muito claro, a gente consegue perceber, né, essa divisão social pela cor da pele. Tá? Mas na natureza não existe nada que determine ou que classifique as pessoas dessa forma. Não existe nada que hierarquize, que diga que uma cor de pele é melhor que a outra. Por isso que ela é social. Tá? Nossos valores, a nossa forma de agir socialmente que cria isso. Bom, mas como que essa hierarquização chegou hoje no Brasil aqui do jeito que está? Né? De onde vem? Vocês já devem saber a charada antes mesmo de eu perguntar, né? Da escravidão. Tá? Nossa sociedade foi construída ali por séculos de escravidão. Não é simples. Não é trivial, não é uma coisa que acabou a escravidão numa lei, tudo isso é apagado. Não, porque a estrutura de dominação, tá? As classes sociais, quem domina e quem obedece, foram construídas em cima disso, em cima da cor, tá? Da cor da pele. Então, a cor da pele passa a ser marca da origem da pessoa e passa a ser marca do extrato social que ela participa. A gente construiu durante séculos uma estrutura social, tá? E a gente reforçou através das instituições, através de vários mecanismos econômicos e políticos que liga a cor a determinados status sociais. E aí essa estrutura que é criada, né, ao longo de séculos, ela vai perdurar até hoje e ela pode ser facilmente vista pela estatística. Vou colocar aqui algumas tabelas, você pode dar pausa e analisar. Por exemplo, que grupo social tem maiores taxas de analfabetismo. Maiores taxas de desemprego. Menores rendas. Tá? Então é assim que historicamente se constrói e chega hoje e tem esse cenário, essa fotografia que você tira da sociedade brasileira e percebe que existem estratos sociais baseados na cor da pele. Tudo bem? Então, quando for discutir questões afirmativas, questões raciais e tudo mais, você tem que levar em consideração isso, essa construção. Não existe isso de que acabou a escravidão, ou então assinou uma lei anti-homofobia, qualquer coisa assim, e num passe de mágica acabou o problema. Isso não existe porque foi construído um sistema que vai manter aquele grupo na situação que ele esteve historicamente. E o grupo que domina vai ser mantido na situação dele. É a partir disso que você precisa discutir. Tudo bem? Espero que essa aula tenha ajudado. Dá o joinha, compartilha e tudo mais. Digam embaixo aí o que vocês acharam. Valeu!